Quando ouvi o anúncio da morte do Papa Francisco, um silêncio pesado tomou conta do meu coração. Eu sabia que algo muito maior que uma perda pessoal estava em jogo naquele momento. Era como se o mundo inteiro tivesse sido convidado a refletir sobre o que significava a liderança espiritual. E enquanto as notícias corriam, uma nova pergunta surgia. Quem seria capaz de carregar a tocha agora? Naqueles dias seguintes, o Vaticano parecia pulsar de um jeito diferente, misturando luto, expectativa e mistério. Você já sentiu aquele tipo de energia no ar, como se tudo pudesse mudar a qualquer instante? Era essa atmosfera que pairava sobre cada praça, cada igreja, cada rua silenciosa. E no centro de tudo, o conclave se aproximava. O conclave é mais do que apenas uma eleição. É uma cerimônia onde tradição, fé e política se entrelaçam em silêncio. Eu fiquei impressionado ao saber que 252 cardeais participariam, mas apenas 138 poderiam votar. A regra é clara. Quem tem menos de 80 anos pode escolher o novo Papa, mas qualquer cardeal pode ser eleito. Essa combinação de critérios gera uma tensão invisível que poucos conseguem perceber. Você já pensou no peso que uma única escolha pode ter para bilhões de pessoas? Cada voto depositado naquela capela não é só um nome, é uma direção para o futuro da Igreja. E mesmo entre tantos cardeais, há aqueles cujo nome ressoa com mais força nos corredores ocultos do Vaticano. Eu aprendi que, às vezes, o verdadeiro poder se move no silêncio. Entre os possíveis escolhidos, o Brasil marcou presença com 7 cardeais. Quando vi o nome de Sérgio da Rocha entre os cotados, senti um misto de orgulho e ansiedade. Leonardo Steiner também surgia como uma esperança de continuidade das ideias de Francisco. Mas eu sabia que no conclave nem sempre os favoritos levam a coroa. Você já se perguntou como é estar tão perto de um sonho e ao mesmo tempo saber que depende de algo maior que você? Essa era a sensação que imaginei nos rostos daqueles homens de batina vermelha, cada um carregando dentro de si uma história, uma luta, uma visão de futuro. E o destino do mundo católico pairando acima deles como uma nuvem carregada. As regras do Vaticano são imutáveis e antigas, mas o espírito que sopra dentro delas é surpreendentemente vivo. Eu aprendi que qualquer cardeal, até mesmo um desconhecido aos olhos do mundo, pode ser eleito Papa. Em meio à grandiosidade das cerimônias, o mistério maior reside na simplicidade desse chamado. Ser escolhido é, antes de tudo, ser encontrado pelo olhar invisível da história. Pense em quantas vezes na vida você achou que estava esquecido e de repente foi visto de uma maneira transformadora. O conclave é esse espaço onde o improvável ainda respira. E entre tantos nomes europeus, africanos e asiáticos, o coração da Igreja parecia bater de forma mais global do que nunca. Talvez, eu pensava, a esperança tenha mudado de endereço. O mais intrigante para mim era a tensão silenciosa entre 2 caminhos possíveis para a Igreja. De um lado, a continuidade das reformas e da abertura que Francisco defendia com ternura e coragem. Do outro, uma possível retomada de posturas mais fechadas e tradicionais. Era como se 2 almas disputassem o mesmo corpo, cada uma puxando para um lado diferente. Você já sentiu dentro de si essa divisão entre avançar e voltar atrás? A Igreja também é feita dessa luta íntima, que poucos enxergam de fora. E o conclave, mais do que nunca, seria o espelho dessa batalha silenciosa. Cada decisão, cada sussurro, cada oração carregava o peso de séculos. Enquanto as análises e apostas explodiam nos jornais, eu tentava ouvir além do barulho. Lembrei da história de Dom Cláudio, um cardeal brasileiro que anos antes chegou a ser cotado como papável e depois foi esquecido. Sua humildade diante disso me ensinou que grandes missões não se medem em fama.
Elas se medem no eco silencioso das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Você também já viveu momentos em que ninguém viu o esforço que você colocou, mas você sabia que ele existia. O conclave é feito dessas sementes invisíveis. Às vezes, os olhos do mundo não conseguem enxergar o que já está nascendo em silêncio. E é nesse silêncio que o verdadeiro futuro começa a germinar. Os dias se arrastavam entre orações, conversas discretas e olhares que diziam mais do que palavras. Eu via nas entrelinhas das notícias a dança silenciosa dos acordos, das resistências e das renúncias pessoais. E é nesse clima de mistério e esperança que eu te convido a refletir. O que você também pode plantar hoje no seu próprio jardim de escolhas. Se este conteúdo está te fazendo pensar, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para levar essa reflexão a mais pessoas. Cada pessoa, assim como cada cardeal naquele conclave, carrega dentro de si uma luz que pode mudar mundos. Nunca subestime a importância do que você decide quando parece que ninguém está vendo. Um gesto, uma palavra, uma intenção, tudo isso pode ecoar além do que seus olhos alcançam. O conclave me ensinou isso, e espero que ensine a você também. Quando os sinos tocarem anunciando a escolha, ninguém saberá exatamente o que se passou nas paredes da Capela Sistina. A fumaça branca subirá, e com ela, o peso de esperanças, medos e possibilidades acumuladas em cada coração. Eu imaginei os rostos dos cardeais naquele instante, misturando alívio e responsabilidade. O escolhido não será apenas um nome, será uma mensagem para o mundo. Você já percebeu como alguns momentos definem não apenas quem somos, mas quem ainda podemos nos tornar. Assim é o conclave, uma ponte entre o que foi e o que pode ser. E no centro dessa ponte, cada passo é dado com fé. Não há certezas, apenas confiança. Em meio às previsões sobre um Papa europeu, africano ou asiático, eu percebia algo mais profundo surgindo. O novo Papa seria mais que uma nacionalidade. Ele seria um símbolo do tipo de igreja que o mundo precisa agora. Inclusiva ou isolada, aberta ou rígida, presente ou distante. E essa escolha ecoaria nos corações de milhões. Pense nas escolhas que você já fez e como elas moldaram quem você é hoje. Cada decisão é como uma semente lançada ao vento. Às vezes, a colheita demora, mas ela sempre vem. E a igreja, nesse momento, prepara seu solo para um novo tempo. Alguns acreditavam que a linha de Francisco deveria continuar, com reformas profundas e acolhimento de todos. Outros defendiam uma volta às origens mais conservadoras, com ênfase na tradição rígida. Eu sabia que, qualquer que fosse o caminho, ele geraria movimento, reação e transformação. Nada permaneceria exatamente igual. Você também já passou por momentos em que mudar era a única opção possível. Nem sempre mudar é confortável, mas é necessário. A estagnação é um luxo que o mundo e a fé não podem mais se dar. Por isso, o conclave era mais que uma cerimônia. Era um grito silencioso de futuro. Enquanto o mundo aguardava o sinal da fumaça, muitos esqueciam que ali dentro não havia heróis ou vilões, apenas seres humanos tentando ouvir Deus. Eu pensei em Dom José, um cardeal africano que viveu a maior parte da vida em meio a guerras civis, e mesmo assim nunca perdeu a fé no amor. Histórias como a dele mostram que a santidade é feita de resistência diária. Não é sobre perfeição, é sobre permanência. E você, onde tem escolhido permanecer, mesmo quando tudo parece contrário? Às vezes, o verdadeiro heroísmo está em continuar amando onde a maioria desistiu. Assim também é a igreja, feita de pequenos atos de coragem silenciosa. Cada escolha é uma centelha de eternidade. O conclave é imprevisível porque o Espírito sopra onde quer e quando quer. E se ele escolher um nome que o mundo não esperava,
E se ele guiar a igreja por um caminho novo, ainda invisível aos nossos olhos? Eu aprendi que o mistério não é a ausência de resposta, mas convite à confiança. Confiança é algo que você só entende de verdade quando aprende a caminhar sem ver o chão. É esse tipo de fé que move os cardeais durante o conclave. E é esse tipo de fé que também pode mover você. Porque, no fundo, cada vida é um conclave em miniatura. Finalmente, entendi que o verdadeiro segredo do conclave não está em quem é escolhido, mas em como cada um responde ao chamado. O novo Papa será apenas uma resposta visível a um clamor invisível que já existia dentro da Igreja. E eu percebo que em nossa vida acontece a mesma coisa. Cada mudança começa muito antes de ser vista. Você já parou para pensar em quais mudanças estão sendo gestadas silenciosamente dentro de você? Talvez hoje ainda não seja o dia de vê-las, mas elas já estão em movimento. E um dia, assim como no conclave, o mundo verá a fumaça branca subindo dos seus próprios sonhos. E reconhecerá que algo novo nasceu. À medida que me despeço desta reflexão, deixo uma última pergunta. Qual Papa você está escolhendo para liderar a sua própria vida? Seja qual for a resposta, que ela venha de um lugar de coragem e esperança. E se essa jornada tocou algo dentro de você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para espalhar essa mensagem ao mundo. Que você também possa, hoje, escrever sua pequena história de transformação silenciosa. Assim como no Vaticano, a fumaça branca que anuncia um novo começo pode aparecer nos momentos mais inesperados da sua vida. Nunca subestime o poder do que você cultiva em silêncio. Nunca esqueça que grandes revoluções começam dentro de corações silenciosos. A escolha é sua, e o tempo é agora.